Irmãos, nós estamos finalizando hoje uma série de mensagens chamada Reconciliados, amém? Quantos aqui são reconciliados com Deus? Glória a Deus. E a gente ouviu aqui sobre o preço que foi pago para a reconciliação, vimos também, o convite, e a responsabilidade que foi compartilhada conosco para nós sermos ministros da reconciliação, testemunhas do Evangelho. Ouvimos isso durante esses domingos de abril, e hoje o tema da noite é reconciliados para adorar. Amém? Nós fomos trazidos de volta para esse lugar de adoração, que tínhamos sido afastados por causa do nosso pecado, mas o sacrifício de Jesus nos trouxe de volta a esse lugar de relacionamento, de intimidade com o Pai e de adoração em espírito, em verdade. É muito bom, irmãos, a gente saber que nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Que notícia maravilhosa temos da parte de Deus. Sabe, irmãos, nós conhecemos, eu acredito que a grande maioria aqui conhece, de repente todo mundo já ouviu isso, a história de que o ser humano foi criado em plena comunhão com Deus. Adão e Eva foram criados nessa condição, sabe, comunhão completa, sem nenhuma limitação de se relacionar com Deus. Mas o pecado aconteceu na vida de Adão e Eva, e isso os tirou desse lugar de perfeição, de relacionamento completo com Deus, e por isso também a adoração não era mais encontrada na face da terra, Essa vida de adoração do ser humano foi manchada por causa do pecado. Isso não aconteceu só com Adão e Eva, isso aconteceu com cada um de nós também. A Bíblia diz que todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. Então todos nós, em um momento da nossa vida, também pecamos. E também ficamos separados dessa vida de adoração perfeita, comunhão perfeita com Deus. E foi também por isso que Jesus veio a essa terra. Jesus veio à terra, irmãos, para restaurar essa condição de adoradores. Amém? Adoração, não sei o que você pensa sobre adoração, talvez você pense no culto, como nós estamos fazendo aqui, de repente nas músicas que cantamos, tudo isso feito da maneira apropriada, de fato é adoração. Mas a adoração, ela não se resume a um culto como esse, ela não se resume a uma canção que é cantada. A adoração, na verdade, irmãos, é resultado de uma vida inspirada por Deus. É Deus inspirando o nosso coração para viver. E não viver apenas o culto, mas viver a vida. Então, uma vida de adoração, irmãos, é uma vida que é inspirada por Deus para os nossos relacionamentos, para o nosso casamento, para a nossa criação dos nossos filhos, para a nossa profissão, para os nossos estudos, amém? Para a nossa vida, entre aspas, eu nem gosto desse termo, entre aspas, secular, a vida fora do contexto aqui de culto, amém? Na verdade, quando somos profissionais exemplares, maridos exemplares, esposas exemplares, pais e filhos, amigos, exemplares, inspirados por Deus, estamos adorando a Deus, porque uma vida que é inspirada por Deus, frutifica daquilo que vem do trono de Deus, e aí promove glória a Deus, porque as pessoas olham para uma vida como a nossa, assim, e falam, só pode ser Deus na vida dele, amém, irmãos? E uma vida transformada por Deus, testemunhada lá fora, nos vários aspectos da nossa vida, promove glória a Deus, glorifica o nome de Jesus, e isso faz com que Deus seja adorado através da nossa vida. Bom, mas voltando um pouco, irmãos, por causa da condição caída do homem, Deus quis mostrar e mostrou isso durante todo o Velho Testamento, na verdade, mostrou isso, que o homem precisava se enxergar. A gente fala assim de uma forma, conversando com as pessoas, quando a pessoa está vacilando, é um jeito da gente falar, ei, se enxerga, E a Bíblia, irmãos, é um se enxerga de Deus para o ser humano, sabe? Quando nós vemos, por exemplo, a lei de Moisés, que foi dada por Deus, aquilo dali era Deus falando para o ser humano, ei, se enxerga, pecador. Você precisa nascer de novo, você precisa de mim na sua vida, não está dando certo essa vida que você está vivendo. E um desses se enxerga de Deus foi a lei que Deus deu para Moisés,
E na lei tinha muita coisa, eram 613 regras, leis ali, ordenanças da parte de Deus, era muita coisa. Mas dentro dessas regras tinha uma cerimônia, irmãos, que era a cerimônia ali de adoração, de aproximação ao Senhor. Era o que era possível se viver na velha aliança. E Deus mostrou ali para Moisés um processo cerimonial de adoração da velha aliança, que era feito no chamado tabernáculo de Moisés. Era como se fosse o templo da época, né? A igreja da época. Era o que dava para se chegar mais perto de Deus. E aí tinha uns sacerdotes que eram uma representação de Deus diante do povo e do povo diante de Deus. E esses sacerdotes, eles faziam esse cerimonial, eles que faziam todo esse processo. Mas o cerimonial, irmãos, eles tinham um processo lá cheio de detalhes, não era tão agradável, mas ele dava de cara com a porta do pecado. Eles faziam um monte de coisa, mas não resultava naquilo que precisava de fato acontecer com o homem. Ou seja, em outras palavras, Deus estava mostrando para eles: vocês fazem, mas não resolve. Aquilo que vocês estão fazendo não se enxerga. Você precisa nascer de novo. Eu trouxe aqui, de forma ilustrada para vocês, alguns móveis dessa tabernáculo de Moisés, né? E aqui estão alguns desses móveis que simbolizam muita coisa do que era o ser humano pecador, né? Antes, sem Deus no mundo. A gente começa vendo ali, irmãos, o chamado altar de bronze, aquele primeiro à minha direita, à sua esquerda. Era o primeiro móvel quando o sacerdote, né, falando dele, entrava nesse ambiente, né? Eram 3 ambientes. Era um pátio externo, que era um pátio aberto, cercado apenas por tendas, tinha uma porta ali, eles entravam, tinha esse primeiro ambiente, e tinham mais 2 ambientes fechados dentro de uma tenda. Esse ambiente externo tinha os 2 primeiros itens que estão apresentados ali, né? O altar do holocausto e essa pia de bronze, não é? O altar do holocausto, irmãos, falando aqui sobre o caminho do homem pecador inicialmente, como é que estava a condição do homem? O homem pecador chegava ali, e aquilo dali era onde eles faziam os sacrifícios dos animais. Então o sangue era derramado, a gordura era queimada naquele lugar. Então era um lugar de morte. Apesar de que agora a gente pode ver de repente, e a inteligência artificial nos ajuda, né? Ela que criou essas imagens para nós. E essas imagens podem até ser bonitas nesse momento, mas o cenário da adoração naquele momento era um cenário de morte, né? Começava com morte e terminava sem resultado. Ou seja, não era um cenário agradável aqui, irmãos. Então eles chegavam ali, naquele altar do holocausto, colocavam ali a gordura do animal, derramava o sangue daquele animal. Então começava com morte. E o que isso mostrava, o que isso estava pregando para o ser humano pecador? O que isso ensinava? Primeiro, pecado exige morte. A primeira informação que Deus ministrava para o coração do homem era: só vai dar certo se começar morrendo. Só que quantos sabem aqui que o sacerdote de fato ele não morria? Quem morria eram touros, bodes, bezerros, pombas, eram animais, não era ele. Então ele chegava ali, o animal era morto. Outra mensagem que era passada nesse primeiro móvel, que ninguém podia se aproximar de Deus sem antes tratar o pecado. Fogo fala santidade, santificação. Deus estava falando: se não resolver o pecado, não tem como se aproximar de mim. A natureza pecaminosa. Outra coisa, o derramamento de sangue, já no início, mostrava que o ser humano estava culpado diante de Deus, porque não há necessidade de sacrifício se não houver culpa. Então já começava apontando a culpa do ser humano. E passando disso, irmãos, vinha então a bacia de bronze, o segundo item mostrado na nossa projeção, que revelava também um pecado. Ela era usada para lavar as mãos e os pés dos sacerdotes. Você há de pensar que eles estavam num deserto, então poeira, muita sujeira, né? E era uma forma deles demonstrarem ali fisicamente uma realidade espiritual, né? Mãos e pés, irmãos, fala sobre obras e caminho, né? As mãos, lavar as mãos fala sobre o que nós fazemos com as nossas mãos, e lavar os pés fala sobre a nossa jornada, a nossa caminhada. Então os sacerdotes chegavam ali
E tinha uma nova mensagem: você tem que lavar as suas mãos, ou seja, as suas obras são obras pecaminosas, e você tem que lavar os seus pés, ou seja, o seu caminho é um caminho pecaminoso. E vai mais, como essa bacia era de bronze, e além da água também, quando o sacerdote olhava para ali, ele via o seu reflexo, ou seja, a experiência dele era: você é um pecador. Ou seja, ele já passou no altar do holocausto com essa mensagem, passa pela bacia, né, de bronze com a mesma mensagem: as suas obras e o seu caminho é uma obra de pecado, é um caminho de pecado. E aí ele entrava agora num lugar chamado Santo Lugar, que tinha esses próximos 3 móveis, esses próximos 3 itens ali dentro. E ali o primeiro item, como mostra para a gente, era a mesa dos pães, né? Tinham 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel. E naquele momento, o que significava aqueles pães para o sacerdote, esses pães não tinham fermento, e fermento, um dos significados do fermento era pecado na vida do ser humano. Uma mensagem que vinha dessa mesa era Deus falando: é esse pão que você tem que comer, é um pão sem pecado, o alimento sem pecado. Então, mais uma vez, Deus mostrava: você é pecador. Saindo da mesa dos pães, ele encontrava a menorá, né, o candelabro, essas 7 luzes acesas ali, que era o que dava iluminação para aquele ambiente. Se não tivesse esse candelabro, aquele ambiente seria completamente escuro, um breu, ele não conseguiria fazer nada ali dentro. E aí a mensagem de Deus, mais uma vez, para o homem é: você está em trevas. Se a minha luz não brilhar sobre você, você não vai conseguir fazer nada diante de mim. Precisa brilhar a minha luz sobre você. Você está em trevas, você está em pecado. Passava disso, chegava no altar do incenso, significando oração, adoração subindo a Deus. Entretanto, ainda que o sacerdote acendesse esse altar e o incenso subisse, esse altar do incenso estava antes do véu, que era simbolismo do pecado. E ali dentro a arca da aliança, a arca da presença de Deus. Ou seja, mostrava para o sacerdote: ainda que você esteja orando e adorando, o pecado separa a sua adoração e oração da minha presença. Não é suficiente, não chega de forma plena, completa até a minha presença. Mais uma vez, como eu disse, entre o santo lugar e o santo dos santos havia o véu. O véu era dar de cara com a parede. Imagina, irmãos, passaram por tudo isso. Isso não era uma cerimônia, como eu estou falando aqui, em 5, 10 minutos. Mas sacrificar um animal, derramar o seu sangue, queimar a sua gordura, lavar as suas mãos, lavar os seus pés, os pães da propiciação, acender o candelabro, apresentar ali o incenso diante do Senhor. Fez isso tudo, dava de cara com a parede. E essa parede era o pecado, separando o ser humano da presença de Deus. Era um homem tendo o diagnóstico: você é pecador, você está separado de mim. E quando tinha, irmãos, uma vez por ano, ele podia acessar aquele lugar além do véu, a arca da aliança, com aqueles 2 anjos em cima, a tampa é chamada de propiciatório, e ali dentro dessa arca tinham 3 itens, né? As tábuas da lei que Deus deu a Moisés, a vara de Arão que floresceu e o maná, né? Quando o homem chegava até aquele lugar, né, e finalmente uma vez por ano podia acessar a presença de Deus, de certa forma, de forma limitada, ainda assim dentro da arca tinham 3 mensagens para ele. A primeira mensagem, as tábuas da lei, era: pronto, eu te dei a lei, mas você não consegue obedecer, você é desobediente, pecador. Segunda mensagem, o maná, que foi rejeitado pelo povo de Israel, né, no deserto. E aí mostrando para o homem a ingratidão, a murmuração, a incredulidade humana. Terceiro objeto ali dentro, a vara de Arão que floresceu, que era um símbolo de rebelião contra a autoridade divina. Então, irmãos, o homem no pecado, em toda essa cerimônia, ele estava o tempo todo recebendo de Deus um: se enxerga, você está em pecado, você precisa nascer de novo. Essa continua sendo a mensagem para todo aquele que ainda está em pecado. Deus está dizendo para você: se enxerga, você precisa nascer de novo.
Para acessar a minha presença, você precisa nascer de novo. Luz precisa brilhar na sua vida. Amém, irmãos? Agora nós estamos durante essa série de mensagens, que se chama Reconciliados, falando sobre a obra redentora de Jesus sobre a vida de cada um de nós. E nós vamos ver hoje à noite, irmãos, que Jesus não foi só apenas o sacerdote que passou por cada um desses itens, mas ele foi o cordeiro que foi sacrificado no lugar de cada um de nós. E através de Cristo Jesus, nós temos acesso à santa e poderosa presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, no próximo slide você vai ver agora, mais uma vez, o altar de bronze, não é? E esse altar de bronze mostra que Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi oferecido em nosso lugar e que tira o pecado do mundo. Você pode dizer isso bem alto comigo? Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse altar, como eu disse, irmãos, era o altar do sacrifício, onde os animais eram sacrificados, amém? Em João capítulo 1, versículo 29, diz que João Batista, quando viu Jesus se aproximar, ele disse isso: eis o Cordeiro de Deus, que tira, que arranca o pecado do mundo, amém, irmãos? Cristo é o Cordeiro de Deus que se ofereceu em sacrifício no lugar de cada um de nós. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse a cada um de nós, os gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia! Então esse primeiro item, irmãos, esse primeiro móvel aponta para Jesus como o Cordeiro que tirou o pecado da nossa vida. Ele arrancou o domínio do pecado de nós. Ele arrancou essa condição miserável que estávamos como escravos do pecado. Ele foi no nosso lugar, Ele nos substituiu na cruz do Calvário, irmãos, para que hoje pudéssemos ter vida junto ao Pai. Nós somos adoradores hoje, irmãos, porque nós nascemos de novo. Nós não somos malditos, nós somos benditos. Nós somos abençoados por Deus. E eu quero te inspirar mesmo nessa noite a lembrar e crer e confessar essa realidade sobre a sua vida. Você não é maldito, você é um abençoado da parte de Deus. Jesus Cristo se fez maldito para que você fosse bendito. Jesus Cristo se fez enfermo para que você fosse curado. Jesus Cristo se fez pobre para que você fosse enriquecido nele. Aleluia, você é abençoado por Deus, você está em Cristo Jesus, você vive uma nova vida em Cristo, é uma nova história hoje sobre a sua vida, amém? Porque Ele assumiu esse lugar, Ele se queimou no nosso lugar, Ele sofreu no nosso lugar, a cruz do Calvário era nossa, mas Ele tomou esse lugar de cada um de nós, e nos abençoou por causa disso. Diga: eu sou abençoado. Aleluia. O próximo móvel, irmãos, era a pia de bronze, e essa pia mostra que Cristo é o Cordeiro Santo, sem defeito, sem mácula. Jesus nunca pecou, irmãos, amém? Podemos ler juntos isso? Cristo é o Cordeiro sem defeito, sem mácula. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, veja o que a palavra de Deus diz, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil, que os seus pais lhes regaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Jesus Cristo foi o Cordeiro perfeito. Jesus Cristo, irmãos, pôde olhar para aquela pia, amém, sem medo, sem defeito, sem culpa, porque Ele era de fato sem pecado nenhum, aleluia, e Ele nos possibilita hoje, irmãos, olhar no espelho, aleluia, e sem um senso de inferioridade, medo e indignidade, mas hoje como justiça de Deus,
Nós podemos olhar para o Pai, chamá-lo de Pai, aleluia, e nos aproximarmos diante do Pai com coragem, com ousadia, porque de fato somos filhos de Deus. Somos perdoados, somos remidos, somos lavados pela santa palavra do Senhor. Jesus falou isso, irmãos, algumas vezes com seus discípulos: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra nos limpa. Você está sendo lavado mais uma vez hoje à noite. Nós estamos sendo renovados pela palavra de Deus. A nossa alma está sendo lavada pela palavra. E todas as vezes, irmãos, que nos expomos à palavra de Deus, é uma água santa, pura, purificando nossa consciência, o nosso ser, a nossa alma, a nossa vida. Nós somos lavados, somos santificados. Jesus disse, orando ao Pai, disse sobre seus discípulos: quantos aqui são discípulos de Jesus? Jesus orou ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Todas as vezes que você expõe os seus olhos, os seus ouvidos, o seu coração, a palavra de Deus tem santificação sendo gerada na sua vida. Seu espírito, alma e corpo sendo santificados pela palavra santa do Senhor. Amém, irmãos? Como eu disse anteriormente, tanto a água quanto o material bronze usados na confecção dessa pia geravam reflexo. O bronze era o espelho da época. As pessoas poliam bastante para poder usar como um espelho naquela época. Então gerava reflexo quando se olhava na água ou no bronze também, e nos dois, no caso, não é? E hoje, irmãos, como eu disse, o sacerdote olhava para isso, ele via o reflexo do homem pecador. Mas hoje, irmãos, tem algo maravilhoso na palavra de Deus para nós. 2 Coríntios 3, versículos 17 e versículo 18. Aleluia, olha aí o espelho que nós podemos olhar, por causa do sacrifício de Jesus. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Liberdade de quê, pastor? Liberdade do domínio do pecado. Liberdade do domínio das trevas sobre a nossa vida. Nós somos livres do inferno, irmãos. Nós somos livres do domínio do pecado. Nós podemos viver uma vida em santidade. E o apóstolo Paulo completa no versículo 18 dizendo: e todos nós, com o rosto desvendado, fazendo uma referência a Moisés, ele diz que nós podemos contemplar como por um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que hoje nós temos alguém para olhar. E quando nós olhamos, nós não vemos pecado. Sabe por quê? Nós estamos olhando face a face ao Senhor da glória. Nós podemos olhar para o Pai, olhar para Deus, e a glória dele ser refletida na nossa vida. Santidade é o normal para nós agora. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós podemos nos alimentar, irmãos, então, dessa experiência de olhar para o Senhor. Sabe, o diabo vai fazer bastante esforço para você não olhar para Deus. O diabo vai fazer muito esforço para você olhar para fraquezas humanas, para as coisas naturais. Esse é o trabalho do diabo, tirar os nossos olhos de Deus, porque ele sabe que se a gente olha para Deus, irmãos, o reflexo que a gente tem é glória, é poder, é virtude. Glória fala também sobre caráter, reputação. Aleluia, isso fala muito sobre o que nós podemos olhar em Deus e sobre as nossas vidas também. Sabe o que a Bíblia nos ensina, irmãos? É que se os nossos olhos estão postos em Deus, irmãos, nós nos conhecemos como Ele nos conhece. Talvez o que guia muita vida de muita gente, e alguns crentes também, irmãos, é o que eles ouviram de pessoas, ouviram de diagnósticos, ouviram dos jornais, ouviram das previsões. Isso está guiando muitos crentes por aí. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é que se você olhar para Deus como você olha para o seu espelho, você vai reconhecer e conhecer de fato a verdade de Deus sobre você. Porque o que sai da boca de Deus sobre nós, irmãos, é vida. E é uma vida abundante. É uma boa reputação, é glória, é poder, é virtude sobre a vida de cada um de nós. Amém?
Na sequência, irmãos, nós vimos que tinham a mesa dos pães asmos, os pães sem fermento. Quem é Cristo aqui? Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Amém? Vamos ler juntos? Cristo é o pão da vida que sacia a nossa fome. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. João 6,35, Jesus diz isso: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Cristo nos sacia, Cristo nos completa. Mais uma vez, quem tira os seus olhos de Cristo, irmãos, vai tentar ser saciado por muitas coisas por aí. E tem muitas pessoas, irmãos, cristãos também, que acabam se enfraquecendo na caminhada cristã, porque acham, ou não é que não acham, na verdade eles deixam de usufruir da saciedade que vem de Jesus, e buscam saciedade em finanças, em prazeres dessa vida, e acham que isso vai completar a sua vida. É um caminho, irmãos, para o abismo, na verdade. Quem de fato sacia a nossa vida, o nosso coração, quem dá razão para a gente viver de fato é Cristo Jesus. Cristo é a nossa vida. Aleluia, Ele que nos completa, Ele quem sacia a fome de todo ser humano. Tem um buraco do tamanho de Deus no coração de cada um de nós, e só Deus pode completá-lo. Só Deus pode completá-lo. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Apenas em condições muito vulneráveis, uma pessoa precisa ser alimentada por outra pessoa, ou porque é um bebê, ou porque está numa situação de muita vulnerabilidade, não é? Agora, uma pessoa em senso, né, com capacidade, ela mesma pega a sua mão, vai até o prato e se alimenta do que ela quer. Ela escolhe a sua comida e ela se alimenta daquilo que ela quer. E eu falo isso pelo Espírito agora. Há algumas pessoas que já estão em idade de se alimentar independentemente, escolher o seu alimento, que estão se comportando como bebês ou pessoas incapacitadas. E por isso estão comendo de coisas que não deveriam comer. Mas eu creio, irmãos, que a gente está meditando nessas coisas hoje à noite, para voltar a sentar na mesa certa. Tem um convite de Deus para a sua vida hoje, para você se sentar na mesa certa, para você estender as suas mãos. Você sabe qual o prato que te completa. Eu acredito que só tem adulto aqui, todos nós já tivemos a oportunidade de provar pratos que a gente viu que não nos sacia. Você sabe qual o prato que te completa, qual o prato que te preenche. E há um chamado de Deus para você hoje à noite. Estenda a sua mão para o prato certo, se sente à mesa certa. Sabe, irmãos, essa mesa dos pães fala sobre mesa, fala sobre você se assentar à mesa do Pai. Eu me lembro do Salmo 23, a mesa posta diante dos nossos adversários, não é? O Senhor servindo uma mesa de completude, de plenitude, de abundância, e convidando: senta aqui, meu filho, essa é a mesa da vitória. Esse alimento, Jesus Cristo, é o alimento da vitória na nossa vida. É um alimento, irmãos, que a gente senta e a gente só observa os inimigos caindo por terra diante das nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus. Na sequência a gente viu o candelabro de ouro, irmãos. E aqui eu quero convidar mais uma vez você a confessar isso comigo. Vamos juntos? Cristo é a luz do mundo que nos livra das trevas. Você pode dar glória a Deus por isso também? Cristo é quem nos ilumina, irmãos. João capítulo 8, versículo 12. Jesus fala dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Andar em trevas, irmãos, de forma prática e bíblica também, significa viver separado da verdade de Deus, ficar afastado disso, sem direção espiritual, você ficar dominado pelo pecado e afastado do propósito para o qual você foi criado. Você foi criado por Deus com uma verdade para um propósito. Você foi criado por Deus com uma verdade para um propósito. Tem uma verdade que todo ser humano precisa ouvir da boca de Deus, para o cumprimento de um propósito que todo ser humano precisa viver debaixo da vontade de Deus. Você foi criado para ouvir
a verdade da boca de Deus e obedecer, seguir a um propósito da vida, do coração de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? E isso só acontece na nossa vida se luz brilhar. Jesus precisa brilhar, a palavra precisa brilhar. Nós não estamos mais em trevas, irmãos, nós estamos agora iluminados. Revelação chegou para a vida de cada um de nós. Hoje nós podemos conhecer a verdade e a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. A Bíblia fala que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, ou podemos ser guiados pelo Espírito de Deus. E eu amo pensar nisso. O Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, está agora mesmo, irmãos, dentro da gente. Isso é muito grande. Para minha cabeça isso é demais, não cabe. É por fé. Mas eu quero te convidar a fazer isso. Feche os seus olhos, coloca a mão assim sobre o seu coração e diga comigo: Deus, Espírito Santo, está aqui dentro, agora mesmo. Eu conheço a sua voz, eu posso ouvi-la e obedecê-la. Oh, aleluia. Luz brilhou, irmãos. Nós não estamos mais em trevas. A gente não precisa mais viver caminhos tortuosos. A gente não precisa mais, irmãos, viver entre acertos e erros, aquela gangorra, aquela loucura, irmãos. Não precisamos mais viver nessa realidade. Nós podemos hoje, porque somos iluminados, podemos viver de glória em glória, de acerto em acerto, luz em luz. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então não aceite como normal uma vida de acertos e erros. Aleluia. Não aceite isso como uma vida normal para alguém nascido de novo, porque não é. A realidade em Deus para a nossa vida a partir de agora, irmãos, é de acerto em acerto. Ai, pastor, você está dizendo que eu nunca mais vou errar? Irmãos, não necessariamente é o que eu estou dizendo, mas o que eu quero que você creia aqui pela palavra é que você pode acertar e acertar e acertar e acertar. O que eu estou dizendo aqui com todas as palavras é que você não está escravo do erro. O seu caminho não está mais escravo de um caminho tortuoso, de acertos e erros. Não mais, porque agora a luz chegou nos nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Próximo item, irmãos, como vimos, era o altar do incenso. E eu quero mais uma vez convidar você junto comigo a dizer isso. Vamos juntos? Cristo é nosso intercessor, a mediação entre nós e Deus. Amém, irmãos? Olha Romanos 8:34. Quem nos condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O próximo texto, Efésios 5:2 diz: andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Esse altar do incenso, irmãos, ele era com aromas, suaves, cheirosos naquele lugar. Então isso aqui também é uma referência ao altar do incenso. Então Jesus Cristo, irmãos, ele é essa intercessão. Ele é o nosso intercessor, amém? Entre nós e Deus. Ele fez essa ponte que estava quebrada. Ele reconstruiu esse acesso, reconstruiu essa ponte. Ele é o mediador entre nós e Deus. Então, irmãos, Jesus está dizendo para nós: antes a sua oração batia no teto, batia no véu. Antes a sua adoração batia no teto ou batia no véu. Mas agora, através de mim, as suas orações são ouvidas. Agora, através de mim, a sua adoração é recebida. E ela chega como um aroma suave diante de Deus. Sabe, tem algumas pessoas que por falta de revelação, irmãos, elas estão, orando e adorando, ou tentando orar e adorar, porque elas estão ainda debaixo de um senso de acusação, de culpa, de pecado, e elas acham que... elas até deixam de orar porque acham que suas orações não funcionam tanto assim. Mas Jesus veio dizer para nós: ore porque funciona. Aleluia. Eu ia dizer, ora que melhora, né?
Aleluia, e de fato é o que Jesus está dizendo para nós. Ore, adore, você agora é de volta um adorador, você é um orador ao Pai, você ora em nome de Jesus, irmãos, e há um ouvidão de Deus pronto para te ouvir e dizer, sim, seja feita a minha vontade sobre a sua vida. Deus está atento à sua voz, é o que a palavra de Deus diz. Deus está pronto para ouvir, Deus está perseguindo a prática da sua palavra sobre a terra, Ele está pronto para quando alguém está andando de acordo com aquilo que Ele disse em sua palavra, Ele está pronto quando alguém diz, em nome de Jesus eu oro. Irmão, o céu para te ouvir. E eu vou mais, Ele não para apenas para te ouvir, porque uma ponte, quando ela é feita, ela não é feita apenas para ir, ela é feita para voltar também. Jesus foi a ponte para levar as nossas orações a Deus, mas Ele é a ponte para as respostas chegarem até nós. Deus não resiste, entenda com toda a paciência que eu quero te dizer agora. Deus não resiste uma adoração em espírito e em verdade, irmãos. Porque quando uma adoração em espírito e em verdade chega ao céu, Ele para lá e fala, não, tem que ter uma resposta do céu para essa adoração. E é o que nós vimos, irmãos, mesmo na velha aliança, de forma temporária e limitada. Quando a adoração chegava lá, a presença se manifestava. Sabe qual era o resultado, irmãos? Joelhos dobrados, vidas rendidas, temor diante do Senhor, a presença de Deus se manifestando no lugar e transformação acontecendo. Eu quero te dizer, irmãos, que grande parte das respostas, das transformações, das respostas de oração, dos milagres que precisamos receber na nossa vida, eles acontecem sim, irmão, quando nós perseveramos para orar, para adorar, quando a gente não quer fazer isso. Sacrifício de louvor. Por que é sacrifício de louvor? Porque é um sacrifício. A gente não quer louvar. A gente não quer rir, a gente não quer orar, a gente quer desviar. A gente quer sair da igreja, fazer outra coisa, ver Netflix, a gente não quer orar. Mas Deus reconhece do céu sacrifícios de louvor, irmãos. Deus reconhece também quando você está ali e não quer, você quer desviar, mas você ora. Você quer desistir, mas persevera. Você quer murmurar, mas adora. Tem resposta do céu para você. Tem milagres do céu para você, como resposta da sua perseverança, como resposta da sua fidelidade. Porque o céu não resiste a esse lugar. Ele deseja se manifestar nesse ambiente, onde há oração, onde há adoração. Aleluia. Pastor Rick Renner, irmãos, na devocional Pedras Preciosas do Grego, ele diz assim, cada vez que oramos em nome de Jesus, é como se estivéssemos oferecendo incenso sobre o altar celestial, oração perfumada pela mediação do Salvador. E lembra disso, fica com essa consciência, quando você abrir a sua boca para orar, lembra disso, que não é no nome do Paulinho que a gente ora, não é no seu nome que você ora, mas é no santo e poderoso nome de Jesus, que te dá acesso ao trono da graça de Deus. Então quando você ora, sim, a sua oração chega como um incenso suave. A sua adoração chega ao trono da graça de Deus. E como eu disse, sempre tem resposta. Sempre tem. Eu não gosto dessas coisas que o pessoal fica dizendo de silêncio de Deus. Se tem uma coisa que Deus, irmão, já mostrou para a gente, que é que Ele gosta de falar. Nós temos a Bíblia, o que tem de Deus falando aí, irmãos, é muito Deus falando aí na nossa mão. Acho que o silêncio de Deus para muitas pessoas é porque não abre a Bíblia. E aí não ouve Deus de fato. Se você está nessa sensação, e tem os pastores de YouTube que ficam dizendo, Deus está em silêncio, porque o silêncio de Deus. Conversa, irmão. Conversa. Se você abre a sua Bíblia todo dia, você ouve Deus todo dia. Que conversa é essa? Deus é menino mimado que eu não vou falar. Vou fazer greve com você. Se Deus é um menino mimado, irmãos, isso é menino, fazendo pirraça, também não falo. Deus não é assim, irmãos, Deus já provou o seu amor para conosco. Ele ama se comunicar conosco, Ele ama responder nossas orações.
Então, se você está com essa sensação, meu Deus, eu orei, eu criei, eu falei, eu dancei e não ouvi ainda, irmão, abre a Bíblia. Abre a Bíblia, continua meditando na palavra, continua orando, continua amando o Senhor, persevera nesse lugar, porque uma coisa eu sei, Ele está falando. Eu prefiro crer que eu que não estou sabendo ouvir, do que acreditar que Ele que não está falando. Talvez os meus ouvidos que estão com cera e precisam ser limpos. Amém, irmãos? E quando a gente vai para a palavra, a gente vai ver isso, né? Paulo falando sobre comichão, né? Põe tudo na conta de Paulo, mas essa aí eu nem sei se foi ele que disse. Mas fala sobre comichão nos ouvidos. Não é? De fato a culpa vai estar lá, no ouvido das pessoas, não em Deus calado. Fala com o irmão do lado aí, Deus está falando. Aleluia, glória a Deus. O penúltimo móvel, irmãos, que a gente encontra ali é o véu, que estava mostrando para nós o pecado que nos separava da presença de Deus. Vamos mais uma vez, por gentileza, ler juntos? Cristo é feito pecado em nosso lugar. E é isso que esse véu vem nos ensinar, irmãos, ministrar a cada um de nós. O véu simbolizava esse pecado que nos separava da presença de Deus. Mas glória a Deus. Em Mateus 27, irmãos, versículos 50 e 51, diz que Jesus clamou em alta voz e entregou o Espírito na cruz do Calvário. E aí diz, versículo 51, eis que o véu, esse véu aí, do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E a terra tremeu e as rochas se partiram. Você pode dar glória a Deus por isso? Sabia que esse véu não existe mais, irmãos? Não existe mais algo proibindo o nosso acesso ao trono da graça de Deus, porque Jesus rasgou de alto a baixo, e eu amo, e a gente precisa lembrar aqui de 2 Coríntios 5, 21, dizendo que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Diga comigo, eu sou justiça de Deus. Aleluia. Você sabe o que é isso, irmãos? É você ser de fato filho de Deus, chamar Deus de Pai, com a consciência mesmo de livre acesso ao trono da graça, sem o sentimento, o complexo de medo, culpa, inferioridade. É como se o pecado nunca tivesse existido na sua vida. Essa é a realidade que temos em Cristo Jesus diante de Deus, irmãos. Somos justificados pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus. O véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais. Aleluia. Uzi, eu acho que você vai ter que vir aqui. Cadê o Uzi? Aleluia, aleluia. Bom, o Uzi me ajuda com essas velharias aí, né? É tão novo, mas ele conhece as músicas velhas tudinho, gente. Eu não entendo essa conta aí. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. A gente vai cantar isso. Não terminei a pregação não, mas a gente vai cantar. Aleluia. Não sei, vai aí que eu vou. Aleluia. Aleluia. Eu não peguei o tom, gente. A luz que outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais. Mais uma vez, o véu que separava. O véu que separava, já não separa. A luz que outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais. Só para te adorar? Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia.
Não há mais, irmãos, esse impedimento. Nós estamos podendo acessar, irmãos, livremente a esse lugar da presença de Deus. Aleluia. Olha Hebreus capítulo 10, 19, dizendo: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar. Aquilo, irmãos, que o sacerdote batia com a cara na parede, hoje o convite da palavra para nós é: entre com ousadia. Tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, a sua carne. Quando Ele fala isso, irmãos, Ele está dizendo que esse véu que foi rasgado, foi Jesus na cruz do Calvário, sendo rasgado. Obrigado, Jesus. Ele foi rasgado pelas nossas iniquidades, pelo nosso pecado, irmãos. Ele assumiu esse lugar e foi rasgado para nos dar acesso a essa presença maravilhosa que nós temos hoje. Hoje nós podemos adorar, irmãos, com ousadia. Imagina, com ousadia, chegar com coragem diante da presença de Deus, irmãos, por causa do sacrifício, porque Ele foi rasgado, moído, traspassado pelas nossas iniquidades, pelo nosso pecado. Ele tomou sobre si e nos deu, irmãos, esse acesso ao último móvel dessa sequência aqui, que era a Arca da Aliança, a presença de Deus. Cristo é o nosso propiciatório, Cristo é o sacrifício para o nosso perdão. Você pode dizer isso de forma pessoal, dizendo: Cristo é o sacrifício para o meu perdão. Aleluia, glória a Deus. Propiciatório, irmãos, e de uma forma mais simples, é o ato de você propiciar, é o ato de tirar a culpa, de perdoar. Isso significa propiciar, é restaurar a amizade, restaurar a paz com alguém. Por isso, a tampa dessa arca era chamada de propiciatório. Por isso, porque Jesus seria aquele que, obrigado, Jesus, que traria paz, amizade de novo entre nós e Deus. A gente está em paz com Deus, irmãos. Está tudo bem com Deus, por causa de Jesus. A gente não precisa ter medo de Deus, a gente não precisa ter pavor da presença dEle. A gente pode reverenciá-lo, mas com paz. A gente pode temer a sua presença, mas com paz, tranquilos no nosso coração, por causa de Jesus. É o que 1 João 2,2 diz: Ele é a propiciação, Ele é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda do mundo inteiro. O que Jesus fez foi pelo mundo inteiro. O sacrifício dele resolveu, irmãos, para o mundo inteiro. E nós, igreja, só precisamos contar essa verdade para o mundo, dizendo: ei, está resolvido. Você não precisa ter medo de Deus, você não precisa ficar afastado de Deus. Eu quero dizer para você que está de repente nos visitando hoje à noite, eu quero te dizer isso. De repente você está assim, distante de Deus, ou daqui a pouco você está até afastado, já nasceu de novo, mas está distante. Isso é uma mentira de Deus. Você não precisa ter medo de Deus. Cristo é a ponte, Cristo é quem te liga a esse lugar de paz com Deus. Amém? Se você está aqui, hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você dizer: amém, Pai, eu recebo do teu amor, eu recebo da tua paz. Eu entendi que eu tentei, mas eu era pecador e não resolveu, mas veio um que resolveu por mim, Jesus Cristo. Fez o que precisava ser feito, e hoje eu tenho livre acesso à tua presença. Hoje eu tenho perdão dos meus pecados. Amém, irmãos? Aleluia. Eu citei anteriormente que tinham 3 itens dentro dessa arca, né? A tábua da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. A tábua da lei falava, como eu disse antes, as regras, as normas de Deus que eram colocadas e o homem não conseguia cumprir. Hoje na nova aliança a palavra de Deus diz que a lei está impressa no nosso coração. Hoje não é uma regra externa tentando fazer com que a gente mude por dentro. Não, hoje nós mudamos por dentro
e há uma voz a partir de dentro dizendo: esse é o caminho certo, isso é o certo a fazer. Perdoe, ame, avance, prospere. Amém, irmãos? Aleluia. Nós temos a lei impressa no nosso coração. Hoje, irmãos, a verdade do maná, do pão que desceu do céu, fala da nossa dependência de Jesus. Jesus é o nosso sustento, e Ele é sobrenatural, tem um sustento sobrenatural para a sua vida. Hoje você só passa fome se quiser. Eu estou falando da fome espiritual, amém? Da saciedade de coração, de propósito, que é a maior fome que um ser humano pode ter. Hoje Jesus sacia a nossa vida, sacia o nosso coração. E eu trouxe aqui algo interessante sobre a vara de Arão, que floresceu, porque essa história ela é interessante. Eu vou finalizar com isso. Deus mandou cada líder das 12 tribos de Israel trazerem varas, pedaços de madeira, né? Varas de madeira, e colocar diante da arca do testemunho, né? E dizendo: a vara que florescer vai ser a vara daquele que será o sacerdote, aquele que vai ser a representação entre Deus e o povo e Deus, não é? E aí foi a vara de Arão que floresceu, né? Um desses 12 ali, foi a vara que floresceu. Aquela vara era um pedaço de pau morto, era um galho cortado de uma árvore, e como qualquer uma que a gente vê por aí, morto, sem vida, um pedaço de pau qualquer. Mas por causa do toque de Deus, irmãos, ela voltou à vida, ela floresceu e ela frutificou. Isso fala sobre a nossa vida em Cristo hoje. A gente em Jesus, irmãos, era um pedaço de pau morto, sem propósito, sem razão, fazendo coisas, porque a gente sabe fazer coisas que Ele mesmo nos ensinou, nos deu habilidade para fazer, mas percebendo: eu estou indo para um lugar que não é onde eu devo chegar. Mas hoje em Cristo Jesus, irmãos, vida voltou. E mais do que isso, irmãos, aleluia, essa vida está florescendo, está deixando a nossa vida com propósito, está deixando a nossa vida voltando de fato ao propósito. Uma árvore nasceu para florescer e frutificar, e a gente em Cristo está voltando a esse lugar de propósito, florescer e mais, dar frutos e frutos e frutos que bendigam ao nome do Senhor. Então essa volta em Cristo Jesus, irmãos, fala sobre a nossa volta ao propósito, chamado, razão de existir, significado de vida. Por causa de Cristo a gente tem significado de novo. Amém, irmãos? Fiquem em pé no seu lugar, por gentileza. Aleluia, aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é bom.